adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. Cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite, igreja amada. Se coloque em pé juntamente comigo. Se você pode, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 24. A palavra de Deus diz assim no versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno e poderoso e valente, Deus forte e bravo das guerras. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse é um chamado para que exista liberdade, para que o Rei da Glória entre no nosso meio. Se você pode, levante suas mãos. Permita que o Senhor comece a tocar o seu coração, para que você saia daqui diferente de como você entrou. Que em nome de Jesus, a sua vida seja colocada diante do altar de Deus, totalmente entregue, totalmente rendido. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos declarar e dar permissão para que o Rei da Glória se mova no nosso meio. Senhor, nós estamos aqui como a tua igreja, como os teus filhos, como pessoas que clamam pelo Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito comece a se mover aqui neste lugar, que o teu Espírito comece a tocar o nosso coração, que em nome de Jesus o teu Espírito se mova para quebrar todo o jugo, para fazer cair por terra a doença, a enfermidade, toda e qualquer opressão, para
fazer cair por terra todo e qualquer levante do diabo contra as nossas vidas. Nós estamos diante do teu altar e nós sabemos que é neste lugar que somos guardados, que somos protegidos. É neste lugar que somos livres de toda acusação, porque o sangue do teu Filho Jesus Cristo é sobre as nossas vidas para nos redimir, nos resgatar, nos purificar. Nós cremos, Deus, em nome de Jesus, que este culto é do Senhor, que as nossas vidas está totalmente entregue diante do teu altar. Se move desde o início, se move para tocar e quebrantar corações. Em nome de Jesus nós cremos que o Senhor falará conosco através de cada canção, através da ministração da palavra. Nós cremos que em nome de Jesus o Senhor fará segundo determinou em seu coração, e haverá no nosso meio o mover, o manifestar da tua glória. Nós cremos, Pai, que o levantar das nossas mãos é para ti, e que todo louvor, toda honra e toda glória é dada ao Senhor, hoje e todo sempre. Aleluia! Aplauda ao Senhor mais forte. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia.
bom. Aleluia. Repita isso, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Aleluia.
você chegou. Todo se fez desde que você chegou. Todo se fez. Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, desde nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Será que aí, com seus olhos fechados, você pode declarar: eu sou teu, Senhor. Esta casa é tua. Este ambiente com a tua presença. Nós queremos te sentir nessa noite, sentir o teu toque. Venha, Senhor, se sinta à vontade no nosso meio. Se sinta à vontade em nos tocar, em falar conosco nessa noite. Nós abrimos o nosso coração e dizemos: vem, vem, Senhor, vem, Senhor. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos.
não era um encontro casual com os nossos irmãos. Nós estamos aqui para nos encontrarmos com Ele. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, a se distanciar de todas as distrações, de tudo aquilo que está acontecendo à sua volta nesse momento, porque o seu propósito de sair da sua casa hoje foi de estar com o Senhor. Então feche os teus olhos, feche os teus olhos, invoque a presença de Deus aí onde você está. Deixe com que essa casa esteja cheia da glória de Deus. Oh, corações que anseiam pela glória do Senhor, corações que anseiam pela presença de Deus. Oh, seja o imã que atrai essa presença aqui nessa noite. Não permita que nada seja barreira. E que esse seu momento com o Senhor seja especial. Não seja apenas mais um momento de louvor, de adoração, de músicas que você gosta, mas seja o seu momento com o Senhor, porque Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Declare. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Mais uma vez. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declara, igreja, em teus braços. Os braços do Senhor é onde você pode descansar. Aleluia. Declare que Ele está ouvindo você nessa noite. O Espírito Santo de Deus se move aqui neste lugar. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Aplauda esse Senhor maravilhoso. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Nessa mesma unção, nós vamos fazer o nosso decreto, amém? Eu falo e vocês repetem comigo, tá? Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no nosso meio. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor
através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. E que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação, direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância, prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e glória para todos sempre. Amém. Em 2025, vamos reinar em vida. Boa noite, povo de Deus. Aleluia. Vamos acender as luzes. Turn on the light, please. Como é que você está? Tudo bem? Olha para quem está do teu lado e diga: que bom que você está aqui nesta noite. Amém. Deus tem algo para entregar para você. E quando nós entendemos isso, nós ficamos mais receptivos. Mas o grande milagre acontece quando nós estamos dispostos a entregar primeiro. Quando eu entrego primeiro, o céu responde. Quando eu entrego primeiro, o céu responde. Eu estava participando do nosso louvor e da nossa adoração. Eu fui tão ministrado. Eu quero cumprimentar a nossa banda. E quando eu falo do nosso ministério de louvor, obviamente, eu estou falando daqueles que tocam, daqueles que cantam, daqueles que estão na House Mix, que estão lá cuidando do som, do telão, da transmissão, da iluminação. Vocês todos estão de parabéns. Eu gostei muito. Foi tocado profundamente no meu coração. Quando nós estamos trabalhando harmoniosamente, o céu visita a terra. O céu baixa. A nuvem chega até nós. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira. É uma alegria recebê-lo.
Os nossos cumprimentos também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Você que está em Bragança, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, que a bênção bendita do Senhor seja sobre a sua vida. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de fazer um apelo a vocês. Todos aqui têm acesso à internet. E acredito que todos têm acesso ao YouTube. Nós temos uma oração que foi postada há um mês atrás, mais ou menos, chamada Oração do Meio-Dia. Coloca no telão para mim, por favor. Eu gostaria que a nossa igreja começasse a avançar em direção ao céu. Você precisa tocar o céu. Nós não podemos ser mais terra do que céu. E tudo aquilo que nós vivemos aqui nos rouba do céu, nos desvia do propósito, nos tira da presença. E nós precisamos ter disciplina e nos esforçar para tocar o céu. Nós queremos que o céu se manifeste na nossa vida, mas antes nós precisamos tocar o céu. Eu gostaria aqui de lançar um desafio para a igreja. Esta oração é uma oração curta, e eu acredito que você consegue separar alguns minutos do seu dia para você consagrar a Deus. Eu gostaria que você pudesse orar o horário que você puder. Por exemplo, quem pode orar às 6 da manhã, ora às 6 da manhã. Quem pode orar meio-dia, ora meio-dia. Quem pode orar às 6 da tarde, ora às 6 da tarde. Quem pode orar à meia-noite, ora à meia-noite. Como é que eu faço, pastor? Você entra no YouTube da Igreja da Fé Cristã e você procura lá, oração do meio-dia. Quando nós publicamos esta oração, foi para que o povo orasse ao meio-dia. Mas você pode orar em qualquer horário que você puder. E eu gostaria que você fizesse isso todos os dias. Por exemplo, pastor, eu tenho disponibilidade de orar às 6 da manhã, todos os dias. Então coloca lá a oração, dobra o teu joelho, e durante alguns poucos minutos, você vai orar e falar com Deus. Se você tiver disponibilidade ao meio-dia, faça ao meio-dia. Se você tiver disponibilidade de fazer às 6 da tarde, faça às 6 da tarde. Se você só tiver disponibilidade de fazer à meia-noite, faça à meia-noite. Mas procure fazer sem quebrar esta rotina. Faça todos os dias. Eu quero que você tenha uma experiência profunda com o céu. E se eu, como pai espiritual, pastor e líder de vocês, não der direcionamento, vocês vão continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Muitos fazem do seu jeito, outros não fazem de jeito nenhum. Então eu gostaria de auxiliar vocês, neste primeiro momento, a fazer isso todos os dias. Mas faça com disciplina. Acorde, coloca lá a oração, mas não é para você fazer nada. Não é para estar escovando o dente, lavando o rosto, passando a roupa, se arrumando. É para você dedicar aquele momento para o Senhor. Se você puder acordar às 6 da tarde, ou puder acordar um pouquinho antes, para fazer isso, faça. Se você puder fazer isso só na hora do seu almoço, faça. Se você puder fazer isso às 6 horas da tarde, faça. Se você puder fazer isso só à meia-noite, faça. Mas pastor, e se eu puder fazer em outro horário? Fica à vontade.
O importante é que você entenda: eu preciso tocar o céu. Diga comigo: eu preciso tocar o céu. Vocês se lembram daquela mulher que estava com hemorragia por cerca de 12 anos? Ela não podia sair de casa, estava com anemia profunda, e naquela época existia um jugo, onde a mulher que estava impura, ela não podia se relacionar socialmente. Ela viveu então 12 anos em prisão, e ela ouviu falar de Jesus, e aquela fé brotou no coração dela. Ela estava sem esperança. A Bíblia diz que o marido já tinha gasto tudo o que tinha com os médicos, e a situação dela não melhorava, só piorava. Até que ela ouviu falar de Jesus, o Jesus que cura, que sara, que liberta. E ela então pensou: se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curado. Se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. Se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. A fé dela não foi para que Jesus pudesse impor as mãos sobre ela, para que Jesus pudesse ungí-la com óleo, para que Jesus fosse até a sua casa. A fé daquela mulher é: se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. E quando Jesus passou pela sua cidade, ela saiu timidamente, fraca, mas com muita esperança no seu coração. Quando ela olha para a multidão que cercava Jesus, o diabo quis arrancar do seu coração a sua fé, mas ela continuou firme naquele propósito. E Hebreus diz para você continuar firme na sua confissão. Continua firme na sua confissão. Continue firme na sua confissão. E ela dizia: se eu somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. Então, aquela mulher tentou se embrenhar na multidão. Ela foi empurrada, ela foi jogada no chão, ela se arrastava. Mas quando Jesus passou, ela estica sua mão e toca na orla do seu manto. E naquele momento Jesus parou tudo e disse: algo aconteceu de sobrenatural aqui. Os seus discípulos disseram: que foi, mestre? Ele disse: eu senti que de mim saiu poder, eu senti que de mim saiu virtude. Aí os discípulos disseram: mestre, todos te empurram, todos te apertam. Ele disse: foi um toque diferente. Neste dia, ela tocou o céu. Neste dia ela tocou o céu. E ela deu testemunho que ela sofria com aquele mal há tantos anos. E no momento que tocou em Jesus, aquela hemorragia estancou, parou. Ela foi curada na mesma hora. Esse é o Jesus que nós servimos. Aprenda a tocar o céu. Maravilhoso é entrar em tua presença. Poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso te contemplar, Senhor. Mais uma vez, maravilhoso é presença.
Maravilhoso poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Se você nunca tocou em Jesus, comece a fazer isso. Você vai ver que o céu vai te visitar. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Nós falamos que somos de Deus, mas estamos tão longe dele. Aleluia. Maravilhoso é Pai, eu quero orar e apresentar a Ti cada uma destas pessoas que estão aqui e vão entrar neste propósito de tocar no céu. E eu creio que o Senhor vai visitá-las de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos realizar o nosso encontro de mulheres no dia 1º de novembro e vai ser uma grande bênção. Eu tenho participado da organização e visto de perto a empolgação da nossa equipe, de tudo aquilo que está sendo preparado para as mulheres. E eu gostaria que você criasse uma expectativa santa no teu coração e começasse a orar por tudo aquilo que vai acontecer, e vamos começar a divulgar, e tudo isso está criando corpo, e eu gostaria que você também intercedesse para que as mulheres, através deste ministério tão lindo, possa alcançar outras mulheres, e também que o céu possa se abrir e derramar da glória de Deus sobre as suas vidas, amém? Ontem nós tivemos a festa das crianças, e eu gostaria de agradecer a todos os voluntários que serviram no dia de ontem, a cada pessoa que contribuiu com a comida e doces, a trupe Abraço Cura, um lindo projeto do pastor Neymar, o Bud Mole. Nosso reconhecimento a Luciana Arantes, com sua incrível energia, nossos professores e auxiliares, a cada pessoa que se dedicou nos bastidores e nossos intercessores, e por fim, os que prestigiaram a festa neste dia. Me emociono toda vez que vejo o nosso time mobilizado e servindo com tanto carinho, e que Deus retribua este amor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Vocês viram que essa... Obrigado, filho. Vocês viram que eu levo no pé da risca o negócio de ser suporte para vocês, né? Coloca aquela foto que eu estou abaixado. Olha só como é que é, gente. Olha só. Agora põe a dele tirando a foto. Ele na foto. Olha lá. A Bíblia diz para você ser suporte para o seu irmão. Às vezes a gente quer chegar primeiro e a gente abandona quem está atrás. A gente tem que aprender a caminhar junto, ombreado. A gente tem que estar irmanado no mesmo propósito. Amém? Glória a Deus. Oh, requei calabarrachala basuri andalanassaha. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar.
Tu és bem-vindo aqui, ó Espírito Santo. Aleluia. Corre que calabaçoche calabastorianda lá na raça. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Tudo bem, Paulo Tarcísio? Que alegria recebê-lo. Sinta-se na casa do Pai. Amém. Hoje eu gostaria de ministrar a vocês um tema que impactou minha vida. Eu gostaria de dar o nome a este tema de Meu Pentecostes. Eu sei que você conhece esta história bíblica que marcou gerações por conta da descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente aquele lugar treme e vem do céu um vento veemente e sopra sobre eles. E todos foram batizados no Espírito Santo. E começaram a orar noutras línguas. Diz a palavra que eles foram cheios do Espírito e receberam o batismo de fogo. Como que de fogo? Eu não sei como é que está a tua vida com Deus, mas eu quero te falar que ela pode melhorar. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E muitos de nós estamos familiarizados com o tema, mas nós não temos a experiência. Nós muitas vezes conhecemos o Espírito Santo apenas de forma religiosa. Nós temos um livro na Bíblia que se chama Atos dos Apóstolos. Nós poderíamos chamar este livro de Atos do Espírito Santo. Quando nós olhamos ali, nós vemos a promessa se cumprindo. Jesus disse para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo de Deus, até receberem o batismo no Espírito Santo. Amados, eu ainda peguei uma parte da geração que prezava em ser batizada pelo Espírito Santo. Eu ainda participei de igrejas onde os irmãos queriam ser batizados no Espírito Santo. Hoje, nós participamos de igrejas onde não se pode sequer falar em batismo em línguas, batismo no Espírito Santo, línguas repartidas como de fogo. Por quê? Porque são cessacionistas. Eles acreditam que os dons acabaram. E alguns até acreditam que batismo no Espírito Santo não é algo que parte de Deus. Ou seja, aquilo que aconteceu no livro de Pentecostes, ou melhor, no livro de Atos, é cancelado por conta da teologia de muitas igrejas. Amados, nós como igreja não podemos viver sem o Espírito Santo. E a grande crise espiritual dos nossos dias mora exatamente aí. Estou dando o diagnóstico a vocês. Estamos falando de corações secos, corações endurecidos, corações alienados. Nós
praticamos a religião, mas nós não temos a prática que nos aproxima de Deus. E não existe evangelho sem vida. Não existe evangelho sem experiência. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos: vocês precisam do Espírito Santo. Vocês não podem sair de Jerusalém até terem esta experiência com o céu. Depois vocês vão para Samaria, Judeia e os confins da terra. Mas primeiro vocês precisam ter esta experiência. Imagine vocês que eu fui de uma igreja onde o pastor não incentivava a oração no Espírito Santo. Era uma igreja onde Deus estava. Era uma igreja de Deus. Isso, de certa forma, não impede a nossa salvação, mas impede que sejamos embebecidos da glória de Deus para experimentarmos de algo que naturalmente nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Ouvi falar de certa vez que a vela morre porque ela oferece luz. Ou seja, se nós oferecemos luz, e se este é o nosso papel, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele precisa se mover em nós através do seu poder, e que este poder nos consuma, que a nossa vida seja oferecida a Deus, no sentido de cumprir aqui na terra um propósito. Enquanto nós vivemos, nós precisamos ser luz, e não dá para ser luz sem o Espírito Santo na nossa vida. Imagine você que tudo isso que nós vivenciamos, este vazio existencial, as nossas crises, conflitos interiores, os nossos traumas, complexos, tormentos, tudo aquilo que enfrentamos pode ser curado através de uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Então imagine vocês, era algo antagônico. Um não incentivava a oração no Espírito Santo. E eu cheguei até a ouvir que demônios poderiam tomar conta da pessoa e enganar. Mas a palavra de Deus diz que aquele que pede para Deus batismo no Espírito Santo, recebe batismo no Espírito Santo. Que um filho que pede ovo não vai receber escorpião. Que pede pão não vai receber pedra. Então, o céu quer entregar para você algo, mas depende da tua disponibilidade, depende da tua sede, depende da tua fome. Amados, o Espírito Santo, ele está se movendo em volta do globo, em todo o planeta, em toda a terra, para cumprir uma promessa, que é a promessa do grande avivamento. E este avivamento, ele não vai acontecer sem o Espírito Santo. Este avivamento não vai acontecer se eu buscar ter uma vida meramente religiosa. É o Espírito Santo que vai fazer você dobrar os teus joelhos. É o Espírito Santo que vai fazer você colocar a tua cara no pó. É o Espírito Santo que vai fazer você jejuar. É o Espírito Santo que vai te aproximar de Deus. A palavra diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Achegai-vos. Nós não podemos permitir que a terra nos roube da presença de Deus. É tão triste hoje nós sermos crentes
vazios de Deus. Nós podemos estar dentro de uma igreja, nós podemos ter carteirinha de membro, nós podemos ter até um documento, carregar uma Bíblia, entoar músicas de vez em quando, mas amados, eu estou falando de uma marca profunda, onde nós precisamos contemplar a beleza da sua santidade. Nós precisamos entrar por este novo e vivo caminho. Amados, nós temos hoje no nosso tempo uma igreja desviada, uma igreja que vive completamente afastada de Deus, uma igreja que não ora, que não jejua, que não busca Deus na Bíblia. Nós precisamos, em nome de Jesus, romper com aquilo que nos impede de viver o que o céu tem para a nossa vida. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, plena, total, absoluta, completa. Amados, tem muitos crentes que não têm prazer em viver. Conversei há pouco com uma irmã nova da igreja. Ela me disse da vontade de tirar a sua própria vida. Há pouco, agorinha. E o que nós fazemos? Nós não temos fogo. E nós precisamos, amados, buscar de Deus este fogo, esta unção, esta glória, esta presença. Amados, o Espírito Santo precisa entrar dentro da sua casa. O Espírito Santo precisa possuir a sua família. O Espírito Santo precisa cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você precisa se entregar para o Espírito Santo totalmente. Porque esta vida abundante, plena, completa, absoluta, total, não é para aqueles que se entregam parcialmente. É para aqueles que renunciam. Amados, a partir da meia-noite de hoje, eu vou entrar em um jejum de 3 dias e 3 noites. Quem quiser jejuar, vamos jejuar. Um jejum total, só bebe água. Quem não puder, não jejua. Quem não puder, por alguma condição de saúde, eu entendo. Mas sabe, nós precisamos retomar, amados, uma vida de oração, uma vida de jejum. Deus, Ele está juntando as brasas. Algumas estão quase se apagando. Mas sabe o que Ele vai fazer? Ele vai soprar. E quando Ele soprar, aquelas brasas vão se tornar incandescentes de novo. Eu me lembro que quando nós começamos o nosso ministério, éramos um pequeno grupo de pessoas. E nos reuníamos ali na minha casa, perto do cemitério. E íamos a pé até o Santa Helena, numa casa que ficava lá em cima no morro. Nós íamos a pé, cantando, louvando a Deus com alegria, e nós ficávamos fazendo a nossa vigília da meia-noite à meia-noite. Amados, naquela época, tinha gente que trabalhava no hospital, ou melhor, fazia o jejum da meia-noite às 6 da manhã, da meia-noite às 6 da manhã, e tinha gente que ia embora direto para o trabalho. Não tinha esse negócio, pastor, não posso, hoje eu sou casado, hoje eu tenho família, eu trabalho, tenho que acordar cedo. Naquela época, amados, eu nunca ouvi uma desculpa dessa. E nós estávamos juntos, toda sexta-feira,
para fazer vigília. Não era assim, esporadicamente, uma vez ou outra, quando desce. Não. Toda sexta-feira nós estávamos lá para fazer a nossa vigília. Um dia eu cheguei lá e tinha mais de 15 carros parados na porta. Eu assustei, porque nenhum de nós tinha carro. Aí eu perguntei para um rapaz: escuta, o que é que vai ter aí? Ele disse: é uma vigília. Tem um irmão abençoado que faz vigília aqui toda sexta-feira. Eu falei: é? Eu fiquei: quem será? Aí eu fiquei assim, meio que de lado, até que deu a hora. O dono da casa disse: eu gostaria de chamar aqui o Alberto, ele é responsável por essa vigília. Deus tem nos visitado tanto nesse lugar. Imagine vocês, estes irmãos vieram de São Paulo, mais de 15 carros, para poder participar de uma vigília. Preste atenção, tem sede que tem gente que tem sede e tem gente que tem fome. A gente só tem que encontrar. É fácil saber quem tem sede e quem tem fome. Quando a pessoa não tem, tanto faz como tanto fez. Aquela vigília para ela é simplesmente mais uma vigília. O culto é simplesmente mais um culto. A oferta é simplesmente mais uma oferta. O louvor e adoração é simplesmente mais um louvor e adoração. Amados, preste atenção. Nós não estamos aqui entregando nada para homens. Nós estamos aqui entregando tudo para Deus. E se não for tudo para Ele, não serve. Deus não quer nada parcial. Deus quer você por completo. E foi assim que o nosso ministério começou. E foi assim que o nosso ministério se iniciou. Comecei fazendo um jejum de 7 dias e 7 noites. Minha mãe, que está ali, ficava tão preocupada. Dizia para o meu irmão: vai ver se ele não morreu de fome. Dá uma olhada pelo buraco da janela. Dá um jeito de ver se está tudo bem. E meu irmão chegava lá e eu estava andando de um lado para o outro orando, ou lendo a Bíblia, ou ouvindo alguma pregação. Na época era em cassete. Eu tinha que levar o gravadorzinho e ouvir. Hoje nós temos tantas facilidades, amados, mas nós preferimos aquilo que nos tira da presença de Deus. Eu estava me preparando para o culto, aí tocou o lembrete das mensagens. Eu disse: eu não vou ver. Estou concentrado para o culto. Não vou abrir internet. Não quero saber de rede social. Amados, chega uma hora que Deus quer exclusividade. E nós temos dividido Deus com muitas coisas. Aí nós vivemos mais o mundo do que o céu. E nós precisamos nos conscientizar do nosso chamado. Preste atenção, você não é do mundo. Jesus disse: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Você precisa compreender. Existe um chamado na tua vida para você se consagrar, para você se purificar, para você se santificar. Sabe o que significa? Quando você faz o que Deus manda você fazer, algo de sobrenatural, vou repetir, algo de sobrenatural vai acontecer. Na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu trabalho. E a gente fica o tempo todo fazendo tantos pedidos absurdos para Deus. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E tudo que Deus quer é que você entre na presença dEle e aprenda a louvar, a adorar, a glorificar, exaltar, bendizer. Tudo que Deus quer é que você se purifique, se santifique, se separe e diga: isso não vai me contaminar mais. Eu quero a presença de Deus. Eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Eu sem Deus não sou nada. Eu sem Deus não sou coisa alguma. Amados,
quando existe dentro de nós este grito, o Espírito Santo vai se manifestar. E o nosso Pentecostes vai acontecer. O problema de hoje são lamparinas sem azeite. Lembra das viúvas nécias, das viúvas tolas, das viúvas, ou melhor, das noivas nécias, das noivas tolas, das noivas imprudentes. O noivo estava se aproximando e elas dizem: nós não temos azeite, empresta aí, vende aí. Elas disseram: não, o azeite que tem aqui é para nós. Elas foram precavidas, mas aquelas noivas nécias, tolas, elas não pensaram no azeite, na presença, no óleo, na unção. Preste atenção. Jesus está à porta e bate. A igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Para onde iremos? O que será de nós? Tua família precisa ser salva, teus parentes precisam ser salvos, teus vizinhos, amigos, conhecidos, companheiros de trabalho, colegas de estudo, aqueles que jogam bola com você, aqueles que frequentam o clube com você, pessoas que você gosta, quer bem e ama. Amados, nós nos preocupamos com tudo menos com a nossa salvação. E a palavra diz: loucos, hoje vos pedirei a tua alma, para onde ireis? E nós estamos só pensando em comprar, vender, acumular, investir, e tudo vai ficar aqui. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos desse batismo, nós precisamos desta unção, nós precisamos deste renovo. Olha o que diz a palavra. Abre comigo. Em Atos capítulo 8, versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Abra para mim em Atos capítulo 6, versículo 1. Deixa eu ver se é esse. Não. Diz assim o texto, a partir do versículo 1. Acha aí para mim, Atos, a partir do versículo 1. Eu acredito que é 19, mas dá uma olhadinha. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe esse tal Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram cheios no nome do Senhor Jesus.
quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas e a profetizar. Vocês percebem aqui a importância do batismo no Espírito Santo? Para você entender a ilustração, é a mesma coisa de ter um carro e não ter combustível. Do que serve um carro sem combustível? Amados, nós estamos falando do crente sem o Espírito Santo de Deus. Na sexta-feira eu preguei para a igreja e falei algo assim que pessoalmente mexe muito comigo. Eu fiz algumas perguntas, 7 perguntas. Como minha igreja seria se eu fosse diferente? Nós queremos buscar esta mudança no outro, mas nós não queremos mudar. Como minha igreja seria se eu fosse diferente? Deus pode abençoar minha igreja como estou espiritualmente. Deus pode abençoar minha igreja como estou espiritualmente. Minha igreja pode crescer se depender de mim. Minha igreja pode ser próspera e abençoada pelo valor que eu entrego mensalmente de oferta. Ela pode executar os projetos que Deus coloca no nosso coração. Minha igreja pode contar com minhas orações e jejum. Minha igreja pode confiar em mim o cuidado dos necessitados, pobres, viúvas, doentes e órfãos. Minha igreja vai ser missionária e evangelizadora se depender do meu amor pelo não crente. Amados, nós somos tão infantis muitas vezes. Você quer ser cuidado quando na verdade já era para você estar cuidando. Você quer oração quando na verdade já era para você estar orando por alguém. Você quer visita quando na verdade já era para você estar visitando. A bem da verdade, amados, é que a unção do Espírito vai fazer toda a diferença em você. Vai tirar você deste sono profundo. Imagine vocês, a igreja de Jesus dos nossos dias está vivendo num sono profundo. Paulo disse para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Ele tinha um dom, mas o dom estava dormente. Amados, existe potencial no teu coração. É latente, mas ele pode estar dormente. Imagina que Deus quer te levantar como um pregador da palavra. Alguém que ensina, alguém que ministra, alguém que evangeliza. Alguém que vai ganhar muitas almas para Jesus. Eu me lembro de uma mulher que foi visitar um doente no hospital. E Deus disse para ela que ela ganharia a Coreia do Sul para Jesus. E ela olhou para ela e ela disse assim: mas eu sou tão pequena, eu sou tão frágil. Senhor, como? Eu não sou boa para pregar. A única coisa que eu sei fazer é orar e visitar. Orar e visitar. Orar e visitar. Eu só sei fazer isso. E aquela mulher um dia vai no hospital fazer uma visita e encontra lá um doente que precisava de um milagre. Ela ora por aquele doente. Aquele doente era budista e ele se converte ao cristianismo. Aquele doente se torna o maior pastor
da Coreia do Sul, chamado Paul Yang-cho, pastor da igreja de Yodo. Amados, ela ganhou a Coreia com oração, com visita e com oração. Deus falou que ela ganharia a Coreia, e ela ganhou a Coreia através de um homem de Deus. Imagina só quem pregou para estes grandes homens de Deus que nós vemos. Imagina Reinhard Bonk. Ele era médico e Deus tira ele da medicina e faz dele o maior evangelista da África, ou um dos. O mesmo com T.L. Osborne. Algo fantástico. Só que nós estamos muito acomodados. Nós não queremos fazer nada para Deus, porque isto exige um preço de doação, de entrega, de sacrifício, onde você vai dizer: se cumpra na minha vida, Senhor, o teu querer. Se cumpra na minha vida, Senhor, o teu querer. Se cumpra na minha vida o teu querer. Amados, foi isso que Jesus fez no Getsemane. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A carne estava gemendo. A Bíblia diz que ele estava muito atormentado na sua alma, muito angustiado na sua alma. Mas ele disse: se possível, afasta de mim este cálice. Mas se não for possível, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Amados, muitos aqui já foram batizados no Espírito Santo. E o Espírito Santo não serve apenas para um momento de emoção, onde você abre a tua boca e ora em línguas. É uma arma poderosa que Deus te deu, que é restauração, que é força, que é controle, que é equilíbrio, que é domínio próprio, que é sabedoria, que é discernimento, que é poder. Começa a orar no Espírito Santo. Quanto mais você ora no Espírito Santo, mais conectado você vai estar com o céu. Eu me lembro de um dia, eu estava no seminário do pastor norte-americano David Robertson. Eu entrei no restaurante, tirei a minha comida. Quando fui passar o bandejão no caixa, eu comecei a chorar copiosamente. Quem me via podia pensar: ele perdeu um grande ente querido. Amados, eu paguei minha conta, eu não comi nada. Eu fui para o lugar que eu estava hospedado, cedido pelo pastor Jairo, na igreja metodista central, na Liberdade. Chegando lá, eu me ajoelhei e comecei a orar em línguas, chorando durante horas, quebrantado, sem saber o que estava acontecendo. Depois eu soube que o sogro da minha irmã corria risco de vida e quase morreu, acho que por um infarto, não me lembro, mas era um caso assim. O pai do Marcelo. Naquele momento o Espírito Santo me tomou em intercessão. Preste atenção. Tem coisas que vão acontecer se você não entender que o poder de Deus é o limite para o inferno. Mas nós somos crentes vazios que fazem oração e a oração não é respondida. E a gente diz: por que Deus não me ouviu? Nós somos crentes descomprometidos, que não temos muitas vezes compromisso nenhum com Ele, e a gente diz assim: por que Deus não me atendeu? A gente busca Deus só numa necessidade, só no desespero, só na angústia. O que nós devemos fazer é nos encher do Espírito Santo todos os dias. Você teve uma oportunidade para se encher do Espírito, se encha.
Deus vai te dar sabedoria, discernimento, unção, poder, vida. Tudo aquilo que a gente não consegue comprar por aí. Amados, nós precisamos de uma experiência real com o Espírito Santo. O céu precisa de uma igreja que ora, de uma igreja que dobra os joelhos. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos homens de Deus que oravam por horas, horas a fio. 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Aí você diz, não, pastor, eles não tinham nada para fazer da vida. Preste atenção. Deus separa alguns com este propósito. Tudo que acontece aqui embaixo, de acordo com a permissão e aprovação de Deus, é por conta da oração dos que oram, da oração dos que buscam. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar ao profeta. Mas pastor, por que o mundo está do jeito que está? Preste atenção. O pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. Deus não criou o mundo para ser isso que nós vivemos hoje. A Bíblia diz assim: os céus são os céus do Senhor, e a terra deu a ele aos filhos dos homens. Amados, nós somos responsáveis pelo que acontece aqui embaixo. E é por isso que uma igreja redentora precisa se levantar. Uma igreja que clama, uma igreja que suplica, uma igreja que se humilha diante deste Deus. Eu gostaria que vocês ficassem de pé por um instante. Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me, louvor, do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar as minhas mãos. Pai, não queremos ser como a areia do deserto. Não queremos, Senhor, viver só para nós. Precisamos, Senhor, da Tua graça, do Teu favor. Queremos a Tua presença desesperadamente. Senhor, encontra aquele que está vazio e enche. Encontra, Senhor, aquele que está em crise e resolve. Encontre, Senhor, aquele que está derrubado e levanta. Senhor, aqui está o Teu povo. Aqui está a Tua igreja. Aqui estão os Teus filhos e filhas. Oh, recalabahacharabalabassu.
Você que já foi batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. E não para de orar no Espírito Santo. E vamos preparar essa atmosfera para que ela se encha. Para que ela se encha. Para que ela se encha. Oh! Oh, recalababa, rachalabaçô, requeicalabachori, andalabarraçô. Oh, relicalabaiaçô, relicandalabaiaçô. Oh, você possa entender que esse é o ambiente do Espírito Santo. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, pudesse compreender isso e permitisse que o Espírito Santo te tocasse nesta noite. Deixa Ele te tocar. Não para de orar em línguas. Ore, libera, oh, que rabala nassa, ai Senhor, derrama da tua unção, do teu Espírito, da tua glória, sobre a vida do seu povo, ó doce Espírito Santo, te amamos, ó Espírito Santo, te queremos aqui, ó Espírito Santo. Tome o nosso coração, nos enche, ó Espírito Santo. Não olhe, Senhor, para os nossos pecados. Olhe, Senhor, para a tua igreja com um olhar de graça, misericórdia, bondade e amor. Encontra aqui, Pai, os sedentos e os famintos. Encontra, Senhor. Corre, calababá, xalabaçô. E Ele vem, deixa Ele encher, deixa Ele te tocar, deixa Ele te envolver. Oh, recala, babá, xalabaçô. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor.
A igreja, aleluia. Os homens cantam e as mulheres glorificam. Aleluia. Mais uma vez. Pode melhorar. Aleluia. Aleluia. As mulheres cantam, os homens glorificam. A igreja. Enche a tua igreja, Senhor. Batiza no Espírito Santo esta pessoa que não foi batizada ainda. Oh, rebalabas. Enche, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Você que está no teu lugar e quer receber algo de Deus nesta noite, tira os olhos do homem, vem aqui na frente. Eu quero impor as mãos sobre você, como diz a palavra. Paulo, Pedro, João impuseram as mãos e eles foram cheios do Espírito. Tudo que você precisa é ser cheio desta presença, desta glória, desta unção. Aleluia. Oh, rerababaxalabaço. Oh, recalabastoriandalamayasa. Oh,
obrigado por esse tempo de graça na tua presença. Oh Senhor, queremos continuar sedentos, queremos continuar famintos. Deus, não podemos nos afastar de Ti, não podemos nos apartar de Ti. Oh, riquei calabaçu, riquei calabaça. Oh, aleluia. Te amamos, Jesus. Te amamos. Te amamos, Jesus. Isso é só o começo. Rios de águas vivas fluirão do seu ventre, disse Jesus, para a vida eterna. Oh, aleluia. Sente um pouquinho mais. Oh. Tem gente que não vai dormir à noite, vai orar no Espírito Santo a noite toda. Te prepara para ter as maiores experiências que você já teve com Deus. Oh, aleluia. Oh, rebabala rachara malabaçu. Ore mais um pouquinho no Espírito Santo. Destrava. Ora. Oh. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Encontra o teu povo, Senhor. Resgata o teu povo, Senhor. Marca o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Ele está aqui.
Isso é intercessão, gente. É intercessão. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. E Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Neide é intercessora. Temos outros intercessores e intercessoras aqui. Deixa Deus se mover em você. Amém, Jesus. Eu não tenho vontade de terminar um culto desse, mas a gente precisa ir para casa. Eu gostaria que você, nesta noite, preparasse a sua oferta com muito carinho. No dia 15, nós vamos pagar o nosso aluguel. Tivemos um reajuste de R$6.500. E nós, como igreja, precisamos nos unir para podermos saudar mais uma vez em dia este compromisso. Estamos aqui há 11 anos. Pela graça de Deus, nós nunca atrasamos um dia o nosso aluguel. Que você possa ser um instrumento de Deus para poder abençoar a casa do Senhor. Que Deus possa te prosperar muito. Separe o teu melhor agora. Você pode fazer através do seu Pix. Pode pegar um envelope. O Pix também está atrás do envelope. Você pode fazer na maquininha se preferir, ou você pode fazer no envelope. Amém? Te apresentar aqueles que têm cuidado desta casa, cada dizimista e cada ofertante, aqueles que têm entregue, Senhor, a sua oferta de amor. Olha, Senhor, para cada uma destas pessoas. Abençoa, Jesus. Honra, Jesus. Visita, Jesus. Olha para aqueles que estão endividados, para aqueles que têm tido prejuízos na vida, para aqueles que dão um passo para frente, 2, 3 para trás, para aqueles, Senhor, que só tem encontrado porta fechada na frente dele.
Olha para aqueles, Senhor, que estão presos espiritualmente e que precisam da tua bênção para prosperar. Senhor, eu te apresento cada pessoa que aqui está. Devolve dignidade para este irmão, para esta irmã, para esta pessoa, para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, para aqueles que contribuem com esta obra e não são nem deste ministério. Abençoa, Pai, todos aqueles que têm cuidado da tua casa, e aqueles que não têm cuidado, Senhor, cuida deles, e que em breve, Senhor, eles possam contribuir com a tua obra, por gratidão e reconhecimento, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que cai por terra todo laço, todo embaraço, toda vergonha, todo levante, em nome de Jesus. Olhe, Senhor, para esta pessoa e prospera, abençoa a vida dela. Não pense que você terá uma semana difícil, creia que o Senhor irá à frente, e diz a palavra, que esta guerra é do Senhor, confia nele, descansa nele, creia, que Deus tem um milagre para a tua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar e interceder, por todos aqueles que estão adoentados, enfermos, e que neste momento formam uma grande corrente de oração, uma grande corrente de fé. Olha para aqueles que estão acamados, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão em tratamento. Eu peço que o Senhor abençoe a Adriana Godoy, a Beth Vasconcelos, o Ian, em nome de Jesus, Pai. Todas aquelas pessoas que têm nos pedido oração, nós queremos interceder por cada vida e crer no milagre. Olha para esta pessoa que está aqui e que precisa de uma bênção para o seu casamento. Você que entrou aqui vivendo uma crise, você vai sair daqui reconciliado. Não permita que o diabo destrua o teu casamento, o teu relacionamento. Confia no Senhor, Deus é fiel. Oh, Rei Calababahachalabaçu, colocamos tudo em tuas mãos, Pai, e cremos na tua palavra e na tua promessa. Diga comigo, amém. Assim seja, assim será. Não saia daqui antes de dar um abraço no teu irmão, na tua irmã. O Fábio fez aniversário, o Fábio da Carol, sexta-feira. Dá um abraço nele, dá um beijo nele, sabe? Abençoa a vida dele, amém? O filho da Carol também, o Thomas, fez aniversário essa semana. Dá um beijo, um abraço.